Beleza, pessoal, vocês de casa estavam sem imagem, né? Agora sim vocês têm imagem, né? Tivemos um pequeno problema, mas já estamos aqui 100%. A equipe do Guarani já tirou a foto para o quadro, a equipe do Fluminense está tirando agora, ou melhor, já tirou também. E vem ali os árbitros para poder tirar com os capitães. Nesse momento a câmera deu uma passeada lá na arquibancada. Raí, vamos voltar para o jogo, Raí? Vamos concentrar nesse jogo. É um jogo que está, digamos que, encaminhado. Encaminhado, mas não está decidido. A torcida vem em peso para o estádio hoje, viu, Raí? Olha só, a câmera passeando e mostrando ali para a gente. Será que o Almurana aí, o Fluminense, tem força, Raí? Tem força, tem time, tem fibra para conseguir 3 gols aí e levar para pênaltis? Maílson, mais uma vez, é futebol, tudo pode acontecer, são 11 contra 11, mas é o atual campeão, né, a equipe do Guarani, e todos nós sabemos que será um jogo difícil, tanto para o Guarani, mesmo que ganhou o primeiro jogo 3-0, e também para a equipe do Almurana, que precisa reverter esse resultado. Beleza, beleza, e voltamos em definitivo para Guarani versus Fluminense da Umburana. Rolou a bola aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. Fluminense 0, Guarani 0, no agregado o Guarani já tem 3. Lembrando que esse é o jogo de volta das quartas de final. Já tivemos hoje Professores 4, surpreendendo todos os cartolas aí, fazendo 4-0 no Tigre. Primeiro semifinalista já é os Professores. O segundo vai sair desse jogo aí. Vamos lá. Fluminense está na bola, o Roberto tá nela, sobrou a bola com o Jefferson. Jefferson já viu o Eric, jogou errado. O Eric passava sozinho, Raí. Vamos lá, a bola tá no alto, quem tá na bola é o Marcial. Marcial cabeceou ali para o Mateuzinho. Mateuzinho domina, toca para o Luan, número 10. O Luan já viu. É isso, Luan. Luan tentou jogar ali entre o Miller, não deu certo. Vai sobrar aqui embaixo com o Diego. Se o Diego deixar sair, a bola sai lateral, que favorece a equipe do Guarani, a Associação Desportiva Guarani. Olha só, o Mateuzinho dominou, jogou no meio de 2. O Cosme já fez uma falta, o juizão mandou seguir, não. O Cosme não alisa não, viu, Raí? Exatamente, Maílson. O Cosmo não tem brincadeira e já cometeu a primeira falta no jogo.
Olha só, Luan tá na bola, vai bater de 3 dedos. Que bola perigosa pro Eric, vai chegar o César, bateu pra fora! Já chegava como um homem surpresa o gigante César, Raí. Exatamente, Maílson. Ele que no último jogo fez o gol de cabeça e hoje teve a primeira oportunidade mais clara do jogo até o momento. Com 1 minuto e 30 segundos, já teve uma chance o Guarani. Você acha que essa é a tendência do jogo, o Guarani atacando o tempo todo? Com certeza, Maílson. Mesmo que esteja com o placar de 3-0 no agregado, a tendência é essa. Olha só, o Luan vai fazer tabela com o Mateuzinho. O Colin foi com tudo no César ali, mas viu que é parede, bateu e ficou. Olha só, o Mateuzinho vai bater dali, direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Fluminense da Umburana. Olha só, quem tá com a bola agora é o Aro. Aro toca aqui embaixo. Ai. Ué, o goleirão. Ó, o Dizão colocou na frente do Maicon. Maicon chega. O Dizão também chega. Ganha no pé de ferro César. E quem tá com a bola agora é o Luan, número 10. Com a sua chuteira. Eita, Luan. Segundo passe errado do Luan no jogo, viu, Maílson? Lateral para o Fluminense da Umburana. Quem cobrou o lateral foi o lateral, o Anderson Barber. Ele é cabeleireiro, irmão do Nen, lá da barbearia SND. Alô especial ao SND Barbearia. E também o nosso amigo Tuca Barber. É seu cabeleireiro, é o Tuca Barber aí? Exatamente, Maílson. Manda um alô para ele. Um alô pro Tuca e Marisa também, né, a sua esposa. Eles que estão esperando, acredito que mais um filhão também, viu, Maílson? Que bonitinho, o Carlos Henrique vai ter um irmãozinho, é isso mesmo? Rapaz, eu fui lá hoje no salão, eu acho que o Carlos Henrique vai ciúmar um pouquinho, viu, Maílson? Tá ciúmando, né? Eu acho que o Carlos Henrique vai ciúmar um pouco. Dinaé Araújo. Bora, Jefferson. Jefferson fitou 1, fitou 2. Que bola para Luan. Quer ver, Luan? Botou na cabeça do Eric. Olha só, quer ver? Eita, lá atrás. Sobrou para o Coutinho. Coutinho tá nela, vai chover. Ó o Coutinho. Coutinho que não é lateral, mas tá dando uma de lateral. Já foi entre as pernas, foi isso? Entre as pernas do Zé Lílio, viu? Alô, Edivan Silva. Obrigado aí pelos votos de ótima transmissão. Tamo junto. O Edivan, se eu não estiver enganado, é ali da região dos Patos, Tamboril. Eu acho que ele está em São Paulo, em Santo Amaro. Vamos confirmar se ele está em São Paulo. O Dinaé Araújo não está no jogo, se contundiu durante o campeonato e está torcendo pelo Fluminense. Ele faz parte dessa equipe. Já já você fala, Raí. Olha só o Jefferson Negro na bola, vai chover a bola perigosa. Sobrou com o César. O César tá na bola, na marcação dele. O Dizão como uma foice. Olha só o cruzamento. O Eric vai sobrar pro Mateuzinho. Vai dominar, tentou. Vai sobrar pro Ricardo. Tá doido pra fazer o seu. Ô, bagaceira, rapaz. O juiz marcou falta. Falta do Ricardo caído? Não entendi. Ricardo. Ai, vamos lá. Jocelita, França. Bora, Guarani. A Jocelita. Olha ele, acertei, ó. O Edivan tá em Santo Amaro. Santo Amaro eu conheço bem, porque foi onde eu nasci. Santa Amaro, Zona Sul de São Paulo, mais precisamente ali no Pronto Socorro, que tem ali no Largo 13. Ele conhece muito bem onde fica isso daí. Próximo àquela igreja que tem ali no Largo 13. Vamos lá. Quem tá com a bola agora é o Roberto, dá um tiro de meta pra frente. O Diego deu um empurrãozinho, o Juizão não viu, sobrou no meio para o Aro. O Aro já viu o Cosme tenta tocar, tocou ali pro... Qual é o nome dele? Renan. O Renan, que entrou no último jogo, que sofreu um pênalti. O Renan colocou na frente, ó, o Luan, já viu o Eric, eles adoram jogar assim. Se o goleiro sair, pode dar perigo. Tocou errado, era para tocar pro Mateuzinho. Na marcação tem o Zé Dílio, protegendo as suas partes íntimas ali. A bola saiu em escanteio, que favorece a equipe do Guarani. Ataque contra a defesa, Raí. Esse é o
Desenho do jogo? Esse é o desenho do jogo, Mailson. Ataque contra defesa. A todo momento a equipe do Guarani pressionando, tentando buscar o primeiro gol. E a equipe do Fluminense tentando se segurar. Escanteio já cobrado, a bola vai na área, quem vai subir, tira o Robério, sobre a bola com o César, número 4, na marcação do César, tem um Dizão, quem cobrou o escanteio foi o Luan Araújo. Os times professores saindo exaustos. Que partida foi essa dos professores, né, Raí? Muito boa, já a gente fala mais um pouco. Olha só, lateral cobrado pelo Coutinho, o Mateuzinho deu um boné dentro da área, tentou um pênalti, mas o juizão falou, segue lá, pelota. Segue o jogo. Goleirão é o Charles, é isso? Exatamente. Charles. Maciel no meio de campo, estilo pitbull, cabeceou para frente, sobrou para o Ricardo, ou melhor, para o Eric. Eric saiu da bola, deixou os dois marcadores brigarem, sobrou para o Coutinho. Coutinho adora fazer lançamento, lançou para o Mateuzinho, cabeceou o Anderson. O Eric colocou na frente, bateu de fora da área, bateu para fora, sem perigo algum ao goleiro Charles. 7 minutos do primeiro tempo. Associação Esportiva Guarani 0, Fluminense da Umburana também 0, no agregado 3-0 Guarani. Raí, você observa também que os jogadores, né, do Fluminense não tem pressa. O goleiro não tem pressa, o zagueiro não tem pressa. Até porque tá 3-0, se tiver pressa, vai que toma mais um e vira bagunça, né? Olha só, o Coutinho vai colocar na frente, ele corre muito na perseguição dele, tem o Zé Dílio mais uma vez. O Coutinho tá apoiando bem nessa área do campo, Rei. Realmente, ele que hoje tá jogando de lateral, né? Improvisado, porque ele joga normalmente na zaga e tá jogando muito bem, avançando e acompanhando sempre as jogadas da equipe do Guarani. Beleza, pessoal. Como eu já falei, no agregado, o Guarani tem 3, o Fluminense tem 0. O Cosme, ele não perde uma viagem. Quem tá na bola agora é o Luan. Luan vai cobrar essa falta, com certeza vai jogar essa bola lá na área. Ou então aqui rapidinho com o Diego. É isso mesmo, tocou com o Diego, Diego domina, devolve pro Luan, Luan já viu, já levantou a cabeça, já tocou pro Mateuzinho, o Mateuzinho já toca para o Diego já jogou no meio da área para o Ricardo, vai dar um bonezinho, o Ricardo jogou no meio da área, vai sobrar pro Jefferson para fora! Segunda grande oportunidade do Guarani, segunda bola para fora, Raí. Segunda grande oportunidade para a equipe do Guarani, Mailson, uma baita jogada, né, construída ali pelo Luan, pelo Matheus, pelo Diego, pelo Rick, né, pelo Ricardo que cruzou essa bola na área. E o Jefferson acabou jogando essa bola pela linha de fundo. Tiro de meta cobrado pelos jogadores Miller. Miller chutou, o Ricardo dominou no peito, o César cabeceou para o lateral esquerdo, Coutinho tentou sair jogando com o Ricardo, não deu certo, o Cosme chegou nele, a bola fica em lateral para o Coutinho, pequeno gigante Coutinho, que amanhã vai estar jogando pelo Tamboril lá em Tanque Novo. Olha só o Maciel já devolveu errado, era aqui embaixo, ficou lá em cima com o Raí briga com o Jefferson, briga com o Coutinho, ganhou dos dois, sobrou com o Coutinho e marcou falta o juiz. Olha só o Zé Dílio, a falta foi atrás do meio, ele jogou lá na frente. Aí, ó, eles não têm pressa, rapaz. Eles não têm pressa. Tá usando a malandragem boa do futebol, né, Rei? Realmente, sendo espécie até o momento a equipe do Fluminense da Umburana. Alô, Cauã, aquele abraço. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Umburana, jogou o Roberto na área, o Ricardo chutou, sobrou com o Jefferson, vai sobrar de novo com o Ricardo, vai cabecear para o Jefferson, cabeceou errado, sobrou de novo com o Ricardo, a bola está perseguindo o Ricardo, olha só, tocou lá em cima para o Coutinho, o Gu tá aqui gritando, abre esse jogo, sobrou com o Jefferson vai girar o jogo, tocou para o César, abre aqui César já viu, o Maicon jogou muito forte pro Maicon, sobrou com o Diego tentou passar, chutou para frente, ainda deu certo, sobrou agora com o Luan tocou para o Maciel, brigou com dois, pisou nele sem querer o aro, viu?
Eita, juiz. O juizão não percebeu, sobrou com o Raí, bateu de fora da área. Tem 2 tempos, sobrou, é gol! Gol! Na marca de 11 minutos do primeiro tempo. Teve uma jogada no meio, o juiz não marca nada, a bola chuta, o goleiro reboteia, o Renan sozinho só empurra pra rede. E no momento o placar mostra, Fluminense da Umburana tem 1 e o Guarani tem 0, Raí. Maílson, sendo muito esperta a equipe do Fluminense da Umburana, conseguindo se segurar na defesa, no momento que conseguiu sair pro ataque, o Raí finalizou de fora da área, o Hernandes Palma e o Renan consegue fazer o primeiro gol da equipe do Fluminense da Umburana. Olha só como é o futebol, viu? Nem os maiores apaixonados pelo Fluminense imaginava isso. Até porque depois o pessoal vai me criticar dizendo que eu tô torcendo. Não é. O time não estava querendo jogar. Tinha bola para falta, não queria bater, tiro de meta sem pressa, segurando ali para não aumentar esse placar. E vai lá e mete 1-0 no Guarani. Isso mostra que o Fluminense agora vai para cima. Então vai ficar um jogo aí, tete a tete, né? Então os dois vão procurar o gol, até porque o Guarani não vai querer perder também. Exatamente, Maílson. E se o Robério tivesse convertido o pênalti na última partida, talvez ficaria mais fácil para o Fluminense da Umburana, porque precisaria só de mais um golzinho. Olha só como é o futebol. Exatamente, no jogo passado estava 3-0, teve um pênalti para o Fluminense perde o pênalti com o Robério. Se ele tivesse convertido, como já diz o Raí, e mais esse gol, faltava só um para levar para pênalti. Futebol é futebol. É isso aí, pessoal. Nesse momento, o Fluminense da Umburana 1, Guarani 0. E no agregado, 3 Guarani, 1 Fluminense. Rolou a bola mais uma vez, a bola já saiu aqui. Agora o Guarani vai pra cima. Domina Diego, procura alguém, de ver se ele acha, não acha. Encontrou Maciel, Maciel levanta a cabeça, procura alguém. Achou no meio o Jefferson vai ver lá em cima o Coutinho já tá na bola. Lembrando que o Guarani já perdeu 2 gols também, viu, rapaz? Quem não faz, toma. Olha só, o Roberto tira para lateral, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani. A forte equipe do Guarani que agora vai perdendo aí. É o Web TV ele daí mostrando a região para o mundo, Alô, Ivan Silva, aquele abraço e também para o seu amigo Alex. Estão lá em São Paulo torcendo pelo Fluminense e tá dando sorte, já está vencendo por 1-0. Olha só, o Guarani tocou para o Eric devolveu para o Ricardo domina essa bola, vai procurar alguém, encontrou ali o Jefferson. Que isso, Jefferson? Aí tá inventando, mesmo assim ainda deu tempo ainda. Já vai vir aqui o Diego, o Luan já tocou essa bola pro Diego, o Diego vai dominar, vai alçar essa bola na área, exatamente, alçou, não alçou, chegou lá o Anderson, ganhou o aro, joga para lateral que favorece ao Guarani, já cobrou, o Mateuzinho domina, número 18, o Mateuzinho, já viu o Anderson, perde a bola, o Mateuzinho, o time do Guarani muito apático em campo, jogando nada até o momento. Quem tá com a bola agora é o gigante César, tocou de peito para o Coutinho devolveu para o César vai ajeitar a casinha, jogou aqui embaixo com o lateral direito, o Diego, domina Diego, levanta a cabeça, já encontra o volante Maciel, Pitbull no meio de campo, já jogou, não, interceptou o Anderson, jogou na frente para ninguém. Tá lá atrás o Maicon e também o César. Quem tá com a bola agora é Maicon. Maicon levanta a cabeça, toca no meio para o Maciel, que veio buscar jogo. 15 minutos no primeiro tempo. Tem muito tempo pro Fluminense fazer mais gols, pro Guarani fazer mais um e empatar. Tem jogo demais, né? Vamos aí. Olha só, o Eric ganhou. Vai ver o jogou pro Mateuzinho, pisou na bola, Mateuzinho. Vai sobrar pro Jefferson, chegou no Raí, não ganhou. Vai sobrar aqui embaixo pro o jogador Diego. Diego tá na bola, tocou para o Luan. Luan vai procurar alguém, encontrou lá. Que bola do Luan para o Coutinho. Coutinho, Gil. O Jefferson vai jogar. Que isso, Coutinho? Não, Coutinho. Não é assim. O Sivaldo Coutinho fez essa proeza de jogar bola por cima da meta.
E para vocês de casa aí, pessoal, o que tá achando da transmissão da Web TV L10? Deixe o seu feedback. Tá gostando do jogo? As imagens estão chegando aí em alta resolução? É, a gente aqui, olha só o Zé Dílio, sem pressa, como eu já falei, não quer jogo, ninguém quer jogo. 1-0 tá de bom tamanho para essa guerreira equipe do Fluminense. Olha só, o Roberto vai tirar o tiro de meta, cobrou, a bola passou do meio, dominou o Denda, dominou errado. O Cosme, se não pegar a bola, pega qualquer pessoa. Cobrou lá pro Coutinho, colocou na frente, dominou, vai jogar, não jogou, jogou no meio com o Maciel tocou errado pro Jefferson. O Jefferson hoje não tá bem, viu? Tá na bola, o César tocou lá para o Ricardo tá na bola, já viu o Coutinho tocou no meio para o Ricardo mais uma vez, é o número 8 dessa equipe. Vai procurar alguém, deixa eu ver se ele acha. Meu Deus, nada acontece. Quem tá com a bola agora é o Fluminense, tomando conta do jogo. O Fluminense não tá deixando o Guarani jogar. Olha só, o César cabeceou pro lado, cabeceou pro Maicon e pro Diego. O que o Diego veio fazer na bola que era do Maicon? O Maicon dominou, girou em cima do Renan, autor do único gol da partida até agora. Quem tá com a bola mais uma vez é o Maicon. Maicon vai carregar até onde essa bola, Maicon? Tocou aqui para o Maciel. Maciel toca para o Luan. O Luan já está procurando alguém. Já vai encontrar. Encontrou? Não. Era pelo alto. Ficou aqui com o... A bola agora está com o número 11. O Renan, autor do gol. Tocou para o Jefferson. Jefferson tocou errado. O Maciel errou também. O Guarani tá tudo errado. E o Fluminense não tem nada a ver com isso. Está indo com tudo. Olha só o Diego. Olha só também o Dizão. A bola ficou ali no meio. O juiz marca falta a favor do Fluminense, Raí. Falta bem marcada, para mim, foi falta do Diego, tanto no Renan quanto no Dizão. Vou pedir para você, meu amigo Raí, inteligentíssimo. Ô Raí, passa pra gente a escalação do Guarani, que é o mandante do jogo. Vamos lá, Mailson. A equipe do Guarani está escalada com o goleiro número 1, o Hernando, o 19, o Diego, o 2, o Coutinho, o 3, o Maicon, 21, Maciel, o 7, Jefferson Nego, o 9, Eric, o 8, Ricardo, o 10, o Luan Araújo, o 4, César e o 11, o Mateuzinho. Falta cobrada pelo Anderson na área, tira de cabeça o César. O técnico é o Gu. Certinho, muito obrigado. Já já você passa a escalação do Fluminense da Umburana. O Lucas Araújo está dizendo, não vacila não, Guarani. O Lucas Araújo, que é irmão do Everton Araújo. Irmão do Everton, irmão do Luan. Do Luan. São vários Araújos. Olha só, o Dizão dominou, o Maicon chegou, roubou na força do ódio. Jogou pra frente para o Luan, que deu um toquinho bonito. Vai jogar lá em cima para o Coutinho. O Coutinho tem velocidade. Se ele colocar na frente, é igual um furacão. Corre mais do que o... O Coutinho jogou nas costas do Jefferson. Tirou lá em cima, quem vai chegar nela é o Denda. Na marcação do Denda tem o César. Olha só, o Denda deixou o César na saudade. O Guarani jogou no meio, tira lá o Michael, sobra de novo com o Denda que veio de São Paulo só para essas quartas de final. Tira lá o Michael, joga para frente, sobra com o Cosme domina, tocando para o Roberto toca lá em cima para o Denda. Olha só o Denda, olha só esse Fluminense, tá aparecendo o Fluminense do Rio. Tira de peixinho o Diego, pode dar contra-ataque, o time tá dormindo, olha só o Mateuzinho. Toca a bola, meu filho, não, quero entrar com bola e tudo. Olha só, o Diego tocou no meio para o Maciel, vai chegar quebrando. Que jogada criminosa. Cosme, né, Mailson? O Cosme não perde viagem, mas às vezes ele exagera, Raí. Falta feia, falta perigosa. Se pega no tornozelo e o pé tá preso no chão, Raí, é complicado, né? Exatamente, Mailson. Ele quis parar o ataque da equipe do Guarani, mas chegou muito forte ali no Maciel, que acabou cometendo a falta passiva de cartão amarelo. E olha só, o time vencendo por 1-0, a bola no meio de campo, precisando ganhar por 3. Que isso? Faz uma falta dessa, fica amarelado, agora qualquer coisinha pode ser expulso. Então falta às vezes inteligência. E ele ganhou a bola, ele tá bem no jogo. Quem tá com a bola é o Raí. Raí jogou pro Denda. Não tá impedido, não. Tem um Michael e o Diego aqui dando condições. Chutou pra frente lá o Coutinho aqui pro Jefferson Nego. Tem um campo todo pra correr. Tem que movimentar essa equipe. Olha só o Luan. Luan levanta a cabeça, procura alguém. Luan vai chutar dali, não. Jogou no facão pro Mateuzinho.
O Luiz Miller tira, vai deixar sair o Jefferson, não deixa o Jefferson sair, vai jogar essa bola na área, tira o Raí, vai dominar o Mateuzinho, bateu de fora, tem desvio. E é escanteio para a equipe do Guarani. Olha só, escanteio para o Guarani, cobrado pelo Luan, que sobrou com quem, não sobra com ninguém. Tira de lá o Renan, de qualquer jeito a bola vai sair aqui em lateral. Não vai sair porque o Diego vai chegar, não deixou. Pegou Diego, lateral para a equipe do Guarani. Olha só o César sozinho no meio, é para ele mesmo. Dominou o César, chegou como furacão Dizão, jogou lá no meio pro Denda. O Fluminense tá com vontade, tá com tudo. Olha só, o Anderson chuta lá pro outro lado, vai sobrar com o Aro sozinho, cabeceou no meio pro Cosme. Olha o Cosme tá jogando muito bem hoje, rapaz. Pra que ficar batendo tanto assim, Cosme? Olha só, o Coutinho tirou para a lateral, sobrou para o Luan. Luan já inverteu o lado, já viu ali passando o Eric, a bola não chega. O Luiz Neves, que é o Luiz Henrique. Olha só nas costas do Anderson, Mateuzinho chegou na frente. Vai ver o que ver, ele vai chamar no X1. Olha só, o que eu te falei aqui agora, em off. Não tá tocando a bola. O Mateuzinho tá querendo resolver tudo sozinho. A bola saiu em lateral, lateral que favorece a equipe do Fluminense da Umburana. Lateral que favorece a equipe do Fluminense da Umburana, que tá vencendo o jogo aí por 1-0 e não tem pressa. Olha só, a bola vai ficar lá no meio com o Denda. Olha o Denda jogando muita bola. Ganhou do Raí. Tocou para o Raí. Tira o Maicon. Olha o Maicon brigou com o Raí. A bola fica com o Diego, lateral direito do Guarani. A bola agora vai ficar com o Dizão. Dizão com a bola. Maciel dá um carrinho. Ai. Olha o Dizão, rapaz. Dizão tá demais hoje, hein? Sofreu falta do Maciel agora. O Zé Dílio vai cobrar um cartão ali. Mas olha só o Roberão, todo mundo muito bravo com o juiz Du. Olha só a falta cobrada pelo Luiz Miller, jogou essa bola na área, bola perigosa, o Hernando saiu, a bola veio para trás, impedimento já marcado. Olha só, o Dizão jogou essa bola, é bola perigosa, o Renan tá sozinho, ninguém acompanhou o lance, o goleirão, olha só onde o goleiro Hernando tá, rapaz. Se ele fizer a falta ali é perigosa. A bola sai, olha só, o Hernando foi até o final, Raí. Rapaz, foi ousado ali o Hernando, viu, Maelson? O Renan também, se fosse um pouco esperto, teria driblado o goleiro ou jogado essa bola na área. Raí, você acredita aí com esse resultado de 3-0, o Guarani entrou de salto alto nessa partida? Rapaz, eu acho que salto alto não. Só que o Guarani não está jogando o futebol que é de costume, né? Todos nós estamos observando isso aqui. E também a equipe do Fluminense está fazendo uma grande partida, viu, Maelson? Temos que ressaltar isso. Olha só, o Mateuzinho tá na bola, número 18, pisou na bola, vai querer resolver sozinho, não. Agora ele tocou, impedido, Luan.
Olha só, o Ginael dizendo aqui, ó, o Fluminense teve a chance de segunda agora de novo com o Renan e não converteu, né? E contra time grande tem que fazer esses gols aí. Exatamente. Precisando do placar, do resultado, não pode perder uma oportunidade como essa. Um alô especial, meu amigo Elvaz Oficial. O nome dele é Elton, lá de Macaúbas. Ele que faz aí esses escudos que vocês veem nas propagandas. É o Elton, né? Ele é de Macaúbas. Um grande abraço, meu amigo. Estamos aqui na transmissão. Olha só que bola do Luan para o Eric. Não brigou. O Robério muito bem ali, ganhou. Agora o Maciel também. O Maciel não tira o pé nem a pau. Ó, o Jefferson já dominou, fintando um, fintando dois, fintando três. Bateu de fora da área! Pega o goleiro, rapaz. Faltou pouco para essa bola passar da linha, viu, Raí? Uma bela finalização do Jefferson, né, Mailson, fora da área. Foi muito bem, muito bem. E contou com a sorte também o Charles. Alô, Tiaguinho. É o Tiaguinho do Tamboril, torcendo pro Guarani. Alô, Tiaguinho, por que você não tá na partida, rapaz? Olha só, o Mateuzinho dominou. Que isso, o Guarani não acerta 3 passes seguidos. E o Dizão tá dando show de futebol. Olha só, vai lançar. Lançou pro Raí, deu certo. Ó, o Jefferson já ganhou, fintando, e o Raí. O juiz mandou seguir. Sobrou com o César também não tá... A bola tá queimando no pé do Guarani hoje. Olha só o Ricardo na bola, vai lançar pro Eric. Eric tem velocidade na marcação. Olha o Zedilho, rapaz. E o Zedilho ali agora vai ganhar uns 2 minutinhos no chão. Nesse momento, pessoal, o Zedilho foi atendido, os jogadores tomando água e o Jefferson, ele sentiu no meio ali naquela entrada do Raí. Foi atendido também o Jefferson pelo esquerdinha. Exatamente, é aqui uma curiosidade aqui do nosso amigo brocador. Essa 7 que está usando aí o Jefferson foi herdada justamente de hoje o massagista esquerdinha que não joga por problemas na coluna. Problemas seríssimos na coluna. Tem lá o esquerdinha. (29 minutos do primeiro tempo). Guarani tá com 0 e o Fluminense da Umburana tá com 1. Tá com 1 e no agregado o Guarani tem 3 e o Fluminense tem 1. Olha só a bola lançada na área, tira de cabeça o Coutinho, chega pra cá, Lei, fecha essa porta aí, PR. Deixa eu conversar um pouquinho com esse rapaz aqui, que ele não é de Deus não, viu? Esse homem não é normal não. Boa tarde, Lei. Pega aqui o microfone, meu amigo. Lei, pessoal, nós estamos aqui na nossa transmissão aqui, na nossa cabine, não tem como a câmera mostrar. O goleirão Lei, que pega aí pelos professores que da cidade tem que novo. Deixa eu só ver esse ataque aqui, Lei, que já a gente conversa um pouco. Olha só quem tá na bola é o... Tocou para o Raí, número 7, bateu, tira a zaga, sobrou com o Coutinho. O Coutinho vai sair tocando ali com Maciel, não. Saiu aqui embaixo com o Jefferson, já tá melhor. Já viu, olha só que bola perigosa para o Mateuzinho. Será que chega? Chega, goleiro. Vamos lá, Lei. Lei, primeiramente, boa tarde. Parabéns pela partida. Parabéns pelo gol. Parabéns pelas 3 defesas milagrosas fora do outro jogo. Você hoje foi eleito o melhor jogador da primeira partida de Professores de Tigre. Você esperava, Lei, aquele placar elástico de 4-0? Você esperava um jogo mais truncado? Como que vocês, dos professores, conseguiu, assim, durante a partida, ver que dava para chegar lá e fazer tantos gols? Primeiramente, boa tarde, né? A galera que está online assistindo os jogos. Pela bela transmissão que vocês estão fazendo, dando parabéns.
Primeiramente, a questão do jogo, sabe, foi um jogo bastante truncado, um jogo bastante difícil, desde o primeiro jogo, que ninguém conseguiu fazer nenhum gol, abrir o placar. Então, por conta disso aí, por conta de históricos, de títulos, você vê que os dois times são bastante truncados, times que são acostumados a chegar na final. Então, foi um clássico, na verdade foi um clássico da região. Eu que sou de fora, simplesmente fiquei assim pasmado por conta da torcida, do que o pessoal aqui leva tão a sério esse clássico, né? Um jogo muito truncado, então assim, eu não esperava esse resultado elástico, né? Por conta das duas equipes são times bons, na verdade teve até um jogador hoje de fora, eles iam esquerdinho, né? Alex Araújo. Isso mesmo, jogador muito bom de bola, muito bom de bola. Então nosso time fez o gol, usou um pouco da catimba, da malandragem, usou um pouco da habilidade, que é do nosso jogador Dom, né? Que é um jogador que joga muito. Sobre caçar jogadas, caçar falta, ter um ponto ter expulsão, né? Teve um gol meu, uma sorte minha, um azar um pouco do goleiro, né? Como pode dizer assim, pode acontecer com qualquer um, né? Então, goleiro é a pior posição que tem, né? Por conta de às vezes você tá no ápice e às vezes errar e acabar levando culpa de todo o jogo. E não foi culpa dele, entendeu? Dá só uma segurada, viu, Lê? Deixa eu ver essa falta aqui do Mateuzinho, número 18, para a equipe do Guarani. É falta perigosa, o juizão Du já vai autorizar. O goleiro Charles está preocupado, tem o Luan e tem o Mateuzinho. Partiu o Mateuzinho, bateu para fora. Prossiga. A gente faz aqui um alvoroço. Lei, mas assim, a gente já conhece você de longas datas, a gente vê vídeo seu lá em Tank No, batendo faltas, batendo pênalti. Jogo passado você quase guardou um golaço. Eu estava até desatento, quase que não narrei. Hoje a gente ficou atento o tempo todo, né? E assim, o chute seu realmente foi uma infelicidade do goleiro Túlio. Porém, de você chutou da sua grande área numa outra área. Isso não é para qualquer um ter essa força e essa habilidade com os pés. Olha só, mais uma bola perigosa. Tira de lá o Robério. Já deixa só aqui finalizar com o Lei. Deixa eu ver o que vai dar esse... Deu nada. Então, Lei, faça suas considerações finais. Parabéns, como a gente já falou. A gente aqui... Deixa eu ver de novo esse ataque. A gente assistiu o jogo, a gente assiste todos os jogos, então a gente acaba conhecendo todos os jogadores, todo o estilo de cada jogador. Você ficou nos jogos sem poder vir porque estava defendendo o Gaspar, a gente sabe disso. Você ficou na disputa hoje com o outro Lei, que é o jogador de linha, que meteu um gol, depois teve personalidade para bater o pênalti. Você esperava também ser o melhor jogador da partida? Na verdade não, né? Por conta que quando você tinha um time que tem bons jogadores, você ser eleito o melhor é uma questão de até ficar surpreso, né? Mas graças a Deus conseguimos essa classificação sobre um time bom. E é isso aí, o jogo, esse tipo de jogo deixa a gente mais forte, né? Porque ele ganhar de time bom é sempre bom. E ainda mais com um placar elástico assim, é bom demais, né? Beleza, Lei, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, quem falou com vocês foi o goleiro Lei dos professores. Ele que é de Tanque Novo, pensa num cara, gente boa. Se Deus quiser, o ano que vem eu vou ajuntar muito dinheiro para contratar você pro Atlético, viu, Lei? Valeu, boa tarde e fiquem todos com Deus aí. Valeu, Lei, brigadão. Fora a brincadeira, pessoal, ele é uma pessoa humilde. Olha só o Mateuzinho sozinho, bateu pra fora! Que chance, desperdício o Mateuzinho. E quem tocou a bola pro Mateuzinho foi o Dizão, olha só. O Dizão quase que deu uma assistência, olha lá. O Dizão deu uma assistência pro Mateuzinho que não aproveitou, Raí. Mais uma chance desperdiçada pela equipe do Guarani, viu, Mailson? A equipe do Guarani não está tão bem nesse primeiro tempo. Ô, Raí, agora vamos lá. O que falar desse goleiro que acabou de sair daqui? Além de ser bom goleiro, humildade demais, né? O que falar desse cara, né, Mailson? Um cara gente boa, humilde. Não tenho nem o que falar. Fecha o gol. Hoje podemos prestigiar esse grande goleiro atuando aqui, né? O melhor goleiro aqui da nossa região. Não é à toa, foi o eleito craque do jogo. Olha só, Luan. Meu Deus. Agora, já falamos do goleiro, já elogiamos. Agora, o que falar do Guarani hoje? O Guarani não consegue dar 3 toques consecutivos na bola, Raí. Muito mal a equipe do Guarani no jogo até o momento, né? Todos nós sabemos que tem grandes jogadores na equipe e todos nós conhecemos o futebol da equipe do Guarani, mas é uma partida que não está... quando a partida, Mailson, tem tudo para dar errado. Eu acho que está acontecendo com a equipe do Guarani nesse primeiro tempo.
errando muitos passes, acontecendo isso com o Luan, com o Maciel, que não é de costume errar passe, né? O Jefferson, perdendo grandes gols, né? O Matheus perdeu uma grande oportunidade aí, o Érico, o Luan não está tão bem na partida. Enfim, a partida é a parte, né, dessa equipe do Guarani. 36 minutos do primeiro tempo, Fluminense da Umburana 1, Guarani 0. E a equipe do Fluminense tá com tudo. Olha só o Dizão, colocou na frente, veio ali o Coutinho, veio um monte de jogador. E ó, a bola continua com o Dizão. Dizão jogando ali demais na marcação dele, o Coutinho, a bola sai em lateral. E a galera aí. É o Vaza Oficial. Boa tarde, amigos ligados na Web TV L10. Obrigado pelo apoio e confiança no nosso trabalho. E parabéns pela excelente transmissão. Valeu, Vaz, é o Elton, lá de Macaúbas, como eu falei. Ele que faz aquelas artes, sabe? Você vê por aí em alguns aplicativos, ele é muito bom nisso. Cara, gente boa, educado demais, tamo junto. Vem com a gente que é sucesso. Quem tá com a bola é o Luan. Luan, número 10, jogou mais uma vez pro Mateuzinho. Será que agora ele vai entrar? Será que agora ele acerta o pé? Cortou o Miller pra esquerdinha, bateu, gol! Gol! Na marca dos 37 minutos do primeiro tempo. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o Mateuzinho, bateu, errou. E agora ele acertou, desconcertou o Miller e chutou e marcou o seu. E no momento o placar mostra. Aí o placar tem que mostrar aí. Fluminense da Umburana tá com 1 e o Guarani também vai ficar com 1. É isso aí, Raí. E o Guarani não para de atacar. Quem tá com a bola agora é o Luan, número 10. Agora o Guarani vai com tudo. Jogou a bola no chuveirinho, sobrou pro Eric, bateu, é gol! Gol! Na marca dos 36 minutos e alguns segundos, o Guarani, que acabava de fazer o primeiro, agora vai lá e para o segundo. Com quem? Com o seu matador Eric. Quem fez o cruzamento? Ele, o Luan, é o cara das assistências desse time, até então considerado um dos melhores do campeonato. E no momento o placar mostra, Raí, Guarani 2, Fluminense da Umburana 1, Raí. Mas eu não tinha nem dado tempo de comentar o primeiro gol da equipe do Guarani. A equipe do Guarani já virou o jogo em menos de 1 minuto. Que grande jogada do Luan, cruzamento na área, e o Eric conseguiu cabecear e fazer o segundo gol da equipe do Guarani. A gente estava dizendo que a equipe do Guarani não estava conseguindo mostrar seu futebol, não estava jogando o que era de costume, mas quando o time é bom, tem qualidade, em questão de 1 minuto consegue resolver e fazer os 2 gols na partida. Rapaz, estávamos aqui criticando até agora o Guarani, sem desmerecer o Fluminense, mas sabemos, olha isso, o que o Roberto fez ali. O Roberto deu uma tesoura no Gerson, depois deu um mortal carpado com um cocá e depois mais um ipom e leva amarelo o Roberto. Ele deu um mortal com ipom e um duplo carpado. E é falta que favorece a equipe do Guarani. Beleza, e tem falta que favorece a equipe do Guarani. Quem tá na bola agora é o Coutinho. Olha só o Coutinho. Fez chuveirinho no segundo pau. O Eric cabeceou pro meio. Sobrou com o César. Cabeceou. Pega, não pega. Ficou com o Miller. O Miller joga pra lateral. Um alô especial ao meu amigo Cauã. Alô, Cauã, aquele abraço. Alô, Kiruan também. Esse daqui eu não sei o nome dele. Um abraço pra você também, viu?
Olha só quem tá com a bola é o Maciel Amaral. Virou o jogo. Agora, Raí, vamos conversar um pouquinho no jogo. É o Galaxy J1, que é o Thiaguinho. Agora eu sei que é um Galaxy J1, é o Thiaguinho. Agora ele tá mais tranquilo. Olha lá, bora, Guarani, pra cima deles. A Jocelita. Agora apareceu todo mundo do Guarani, rapaz. Tome 2 gols. Precisava tomar um pra acordar. É, a Jéssica. A Jéssica é a esposa do Coutinho, né? Ela tá em todas, viu? Opa, não pega. Luiz Neves dizendo, acordou. Aí, agora vamos lá. Até então, até os 35, Raí, tava 1-0 o Fluminense. 35. 36, empate. 36 e 45 segundos, tomou o segundo. Eu vejo que faltou a malandragem boa que eles estavam tendo para segurar a bola. Tinha que ter segurado, tomou um gol, conversa, né? Isso. Ficou naquela euforia, né, Raí? Esqueceu e tomou o contra-ataque, tomou o segundo. E agora, Raí? Fluminense vai conseguir empatar? Ou abre uma brecha aí para o Guarani fazer mais? Maílson, como todos nós estávamos dizendo, né? A equipe do Guarani, até os 30, 35 minutos de jogo, não estava tão bem na partida. Estava perdendo por 1-0, a equipe do Umburana conseguindo fazer até um bom jogo, né? Podemos dizer assim, conseguindo segurar a equipe do Guarani. Mas, como eu disse, a equipe, quando tem talento, quando sabe jogar futebol, em 1 minuto conseguiu fazer o gol de empate e conseguiu fazer o gol da virada. Eu acho muito difícil para a equipe do Fluminense da Umburana. Agora eu preciso de que, no mínimo, no mínimo 4 gols, né, para levar para os pênaltis. Então é situação delicada da equipe do Fluminense da Umburana. Eu acho muito difícil. Talvez pode conseguir empatar o jogo, porque é futebol. Mas eu acho que com esses 2 gols a equipe do Guarani pode crescer cada vez mais na partida. Olha só, o Coutinho tomou a frente do Denda, vai bater de fora da área. Direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Fluminense. O Clebson Oliveira Silva diz. Clebson Oliveira Silva está dizendo que isso mostra que o Guarani é o melhor time de Votuporã porque conseguiu fazer 2 gols em 1 minuto. Acho que isso não quer dizer muita coisa, né, Raí? 2 gols em 1 minuto acontece. O Real Bahia conseguiu fazer no Flamengo do Pajeú, acho que 5, 6 gols, 7. Mas no primeiro tempo foram 5. Em questão de 20 minutos. Né? Então, não quer dizer muita coisa. Acho que tem mérito, tem. Mas também faltou inteligência do Fluminense. Mas a gente não está aqui para julgar isso, não. A gente entende também, né, Rei? A gente sendo bem sincero. O pessoal, igual eu explico, não é puxa-saco. Qual a melhor equipe? Guarani. Quem estava jogando melhor? O Fluminense. Aí o Guarani acordou para a partida, foi lá e fez o dever de casa. Todo mundo sabe quem é o favorito dessa partida. Mas o Fluminense, pela campanha e por já ter feito um gol numa forte equipe dessa que quase não toma gol, tá de parabéns. Você concorda, Raí? Concordo, Maílson. A equipe do Fluminense que conseguiu se classificar para as quartas de finais do campeonato depois de 10 anos. A última classificação tinha sido em 2013. Então, 10 anos depois conseguiu fazer um grande campeonato, né? Até o momento conseguiu se classificar. Acabou pegando o atual campeão, né, municipal. E o que complicou um pouquinho para eles também. Mas está de parabéns a equipe do Fluminense da Umburana. Conseguiu fazer um grande campeonato até o momento. Se classificou em segundo no grupo com 6 pontos. E é isso. Raí, se você fosse juiz aí, quantos minutos você daria de acréscimo? 2 minutos de acréscimo, Maílson. Acabou de levantar a placa, 2 minutos. Acertou mais uma, viu, Raí? Acertou, miserável. É isso aí, galera. Vocês de casa acompanhando o melhor do futebol aqui da nossa terra, Votuporã, Bahia. Fluminense da Umburana, já se diz, é da comunidade Umburana. E o Guarani é da Lagoa d'Água dos Costas. O Guarani é atual campeão municipal. E o Fluminense já foi campeão municipal, né, Raí? Primeiro campeão municipal. Então é isso, Maílson. A equipe do Fluminense da Umburana foi o primeiro campeão municipal, sendo a equipe da zona rural.
Ó, Raí, o jogador Aro tá caído. E assim, eu acompanhei bem o lance. O Ricardo acabou caindo em cima do rosto do Aro, né? E ali tá sendo atendimento. E o Dizão tá reclamando ali com o juiz e com os jogadores do Guarani, pedindo até um cartão. E eu acredito que o juiz já deu 2 de acréscimo. Ele não vai dar mais tempo que isso aí, não. Já tá caído ali uns 2 minutos. Já foi atendido o Aro, vai saindo ali com a mão no pescoço. Acredito eu que ele não volta mais para esse primeiro tempo, até porque já tá acabando. O juiz vai finalizar. Olha só, já foi cobrado, o Mateuzinho tá na bola, o Mateuzinho já viu o Diego vai lançar essa bola na área, pode ser, tem desvio, vai sobrar com quem? Com o Diego, o Mateuzinho, Dizão, Anderson chutou pra frente, sobrou com Jefferson tá na bola, tocou atrás com o Maicon vai girar lá em cima com o Coutinho domina Coutinho, vai tocar de novo aqui embaixo com o Jefferson, e o juizão já tá rodando ali a grande. Mais um deu o juiz, então vamos a 48. Quem tá na bola agora é o Diego já levantou a cabeça, lançou. É complicado, viu, Diego? Você tem tudo, ele consegue fazer isso. Mas tá bom. Beleza, pessoal, deixa eu comentar aqui, ó. 47 minutos e 20 segundos. Daqui a 40 segundos, o juiz vai finalizar o primeiro tempo. Guarani virou. Guarani está com 2, o Fluminense está com 1. Fim de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Vamos tomar uma água agora, né? E se possível até usar o banheiro, até porque ninguém é de ferro e já já a gente volta para o segundo tempo.
Voltamos com tudo para o segundo tempo de Guarani versus Fluminense da Umburana, né? Lembrando que esse jogo é o jogo de volta aí das quartas de final. Lembrando que o primeiro jogo foi Guarani 3, Fluminense 0. E agora no segundo jogo está Guarani 2, Fluminense 1. No agregado está quanto, Raí? 5-1, Mailson. O Fluminense precisa fazer quantos gols para levar para pênaltis? No mínimo 4 gols. Fazer 4 e não tomar nenhum. É isso? Exatamente. Beleza, pessoal. E estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus Fluminense da Umburana. Já Raí, você fala pra gente aí se teve mudança em alguma equipe. Olha só a pressa dos jogadores da Umburana para voltar para o segundo tempo. Sem pressa, né, Raí? Não tem mais o que fazer. E o Zé Dilo lá batendo aquele papinho com o juiz para ganhar mais tempo ainda. Ali é esperto. E a bola volta a rolar no segundo tempo. Fluminense da Umburana 1, Guarani 2 no agregado. Fluminense da Umburana 1, Guarani 5. Olha só quem tá com a bola agora é o Maicon. O Maicon já toca lá em cima. O Diego toca atrás lá com o Maicon. Maicon número 3, zagueiro, já vai levantar a cabeça. Já viu aqui. O Coutinho não é flash para pegar uma bola dessa, né? Quem está com a bola lateral que favorece a equipe do Fluminense da Umburana, sem pressa nenhuma, como eu já falei algumas vezes aqui no decorrer da partida. Alô, galera do chat, chega para cá, bora comentar o jogo, vamos falar um pouquinho com a gente, o que vocês estão achando da transmissão do jogo. Alô, Pedro, tudo bem, Pedro? Olha só quem tá com a bola é o Robério. Robério chamando o Coutinho no X1. Olha só o Robério. Tentou chamar o Coutinho para dançar. O Coutinho não caiu na dança. Lateral cobrado pelo Robério para o Denda. O Denda não consegue tirar. A bola saiu lá na linha de fundo. É tiro de meta. Já fez calor, viu? Bora lá, quem saiu com a bola foi o César. O César tá com a bola, o César. Que passe errado, saiu jogando aqui com o Coutinho. Coutinho hoje lateral esquerdo, levanta a cabeça, Coutinho já viu o Eric, deu certo aqui com o Jefferson e o Cosme tá na bola. O Jefferson já conhece o Cosme, já tirou o pé e já saiu jogando lá em cima. A bola vai sobrar com César no pé de ferro, ganhou o Coutinho, agora deu um boné. Ó, o Dizão tentou ganhar o Coutinho, deu um boné no Dizão e fez cara de poucos amigos. Quem toca a bola agora é o Luan, tocou para o Maciel, Maciel tocou para o Jefferson, Jefferson já levantou a cabeça, vai procurar alguém, já achou o Luan, vai vir como um pitbull, tira o Cosme de qualquer jeito e joga a bola para a linha lateral, lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral cobrado, Maciel domina ela, põe o pé em cima da bola, o Dizão já vem olhando ali para o Diego, o Jefferson tá nela, domina, olha só o Coutinho, tocou atrás para o Denda, para o César, o Denda na marcação. O Coutinho já levantou a cabeça, já viu o Diego lá do outro lado. Gira o jogo, a bola voou muito, né? Pode demorar para quicar. O Diego tá nela. O Diego lança lá na frente para o Mateuzinho. Deu certo. Tira Luiz Miller de qualquer jeito. A bola sai em lateral. É lateral que favorece a equipe
do Guarani já cobrado. A bola agora tá com o Coutinho. O Coutinho domina mais uma vez, participando muito do jogo esse Coutinho. Coutinho levantou a cabeça, já viu o Eric no meio, tocou aqui embaixo para o Luan. Na marcação do Luan tem o Robério, deu certo a tabelinha, o Eric sozinho chutou. Bela defesa do goleirão Charles Raiz. Muito esperto o Charles no lance, esperou o Eric dar um toquinho, né? O Charles não se adiantou e conseguiu fazer a defesa. Beleza, quem tá com a bola agora é o Aro. Aro domina no meio, o Cosme tá aqui, já tem amarelo, tá jogando ainda. Opa, tocou certinho o Dizão, tentou fazer uma tabela, não deu certo, ficou com o Ricardo. Chegou quebrando tudo o Dizão. E o juizão manda, Dizão, agora você achou alguém que bate de frente com você, meu garoto. O Ricardo parece uma carreta. Alô, William, aquele abraço, William. E quem tá com a bola agora é a equipe lateral que favorece a equipe do Fluminense da Umburana. Dilson. A galera toda aqui assistindo a gente aqui na cabine. Vamos. Já viram. Eu ia falar para liberar o Raí, mas já liberaram. Lá ele, olha só, o Robério cobrou lateral, domina o Raí. Na marcação do Raí tem o Maciel. Maciel não ganha, ficou com. Ó, o Cosme muito forte. Ganhou de 3. Eita, nós. Cosme dá um chute ali no Maciel. O juiz ainda dá lateral. É isso mesmo, Raí? Exatamente, Maílson. O jogo ficou assim, todo mundo querendo dar boné, todo mundo querendo jogar bonito e nada de gol. Ó, o Maicon protegendo, o Dizão chegou. Opa, olha só, o Maicon caído, o Dizão fez falta, o Raí chuta. O jogo começa a ficar feio se o Guarani não acordar e jogar a bola, né? E o Umburana gosta desse tipo de jogo. Vamos lá, Maciel tá na bola, na marcação de ele chegou o Dizão. Marcel ganhou de 1, de 2, sobrou no meio com o Aro. Para mim, o melhor jogador desse time é o Aro, né? Do Fluminense, Raí. Exatamente. O Aro, o Raí, o Adrian são grandes jogadores dessa equipe do Fluminense da Umburana. Olha o sol abrindo, rapaz. Olha que clima maravilhoso em Botuporã, viu? Botuporã tá parecendo São Paulo, aquele solzinho, depois tem uma garoazinha, depois vem um frio. Olha a ventania na árvore. Ó, o meu cinegrafista pegou a árvore, olha só como está essa árvore. Ventando demais. Tiro de meta já cobrado pelo Charles, cabeceou pra frente ali o Maciel, chegou o Eric, deu uma casquinha para o Mateuzinho que não entendeu, a bola fica com o goleirão Charles do Fluminense da Umburana. Com esse placar o Guarani vai se classificando e vai pegar o vencedor de América ou América ou Vila Real. O primeiro jogo de América e Vila Real foi quanto, Raí? 0-0, Maílson. Tá indefinido, viu? Esse confronto tá indefinido. Olha aqui, tabelinha. Olha o Robério deixou a bola. Olha só, o Jefferson, número 7, tá com a bola, já viu passando lá em cima. Deixa passar pro Diego, Mateuzinho. Olha só a tabela com o Luan. Adiantou demais o Luan. É impedimento marcado. E o Charles ali vai ganhar um tempinho também.
Beleza, beleza, estamos de volta. O goleiro Charles já foi atendido, já tá tudo bem com o goleirão Charles. E vamos pro jogo. 7 minutos, ou melhor, 8 minutos aí do segundo tempo. Guarani 2, Fluminense 1. Nossa senhora, muita falta bizarra também, viu? Matheus Fernandes, meu patrão. Climaço para jogar bola. Só reclama desse clima. Vamos lá. Alô especial, meu amigo Matheus Fernandes aí assistindo a gente. Dizão, número 13, tá na bola. Dizão jogando como pitbull nesse time aí do Fluminense. O nome dele é Erosílio. Olha só, o Dizão chutou. O que você achou aí desse chute do Dizão, Raí? Essa daqui eu vou deixar pro brocador responder, viu, Mailson? Olha só, Luan, número 10, já viu o Mateuzinho passando, vai jogar de 3 dedos, ela não passa. O Miller domina, mas não domina bem. O Mateuzinho passa como um raio e pega essa bola, número 18, o Mateuzinho. Olha só na marcação dele, o Zedílio, o Mateuzinho. O Zedílio, quer ver o Zedílio? Falta a favor da equipe do Fluminense da Umburana. Zedílio tá jogando demais nessa equipe, viu? Demais mesmo, conseguindo anular o Mateuzinho, marcando pegado. Cozinhando bem o jogo, tá fazendo seu papel de capitão corretamente, Raí. Muito bem o Zé Ilho, né? Desde a última partida contra o Gary Gary, que ele foi eleito o craque do jogo. Na última partida também contra o Guarani, mesmo o Fluminense perdendo por 3-0. Olha o Dizão. Olha, rapaz. o Dizão deu um bonezinho no Ricardo, rapaz. Como eu estava dizendo, desde a última partida contra o Gary Gary, contra o Guarani, ele vem se destacando pela equipe do Fluminense, Mailson. Essa o Dizão vai recortar. Olha só o Coutinho que sofreu a falta do Denda, já tá com a bola, já saiu tocando com o Eric já toca no meio pro Ricardo, o Ricardo já viu lá em cima o Diego, que se não ficar esperto não pega, pegou, o Diego também é veloz, levantou a cabeça, tá procurando alguém, vai jogar no meio para o Jefferson, devolveu o Jefferson para o Diego, e o Maciel tá caído em campo. Olha só, o Diego fintou, o Anderson não fintou. É falta ou é lateral? Vamos observar. Lateral que favorece a equipe. Olha o sol abrindo, rapaz. Que clima maravilhoso. Haja garganta com esse ar. Olha só a bola perigosa. O Denda vai sair sozinho. César marcou. E deu falta, viu? Vai tomar amarelo lá. Agora é o seguinte. O juiz estava atrás do meio de campo. Quem marcou a falta foi o Bandeirinha. Essa jogada, Raí, ela gera discussões. E eu vou jogar para você. Eu não vou opinar não, porque o pessoal fala que eu falo demais. Se você fosse o árbitro, você daria amarelo ou vermelho nessa falta do César no Denda? Cartão vermelho pro César, Mailson. Último homem. O Hernando ia sair, estava saindo cara a cara com o goleiro, né? Poderia ter feito o segundo gol da equipe do Fluminense, poderia empatar a partida, e o César acabou fazendo a falta. Então, para mim, era lance passivo de cartão vermelho. Vai mudar, viu, Raí? Já já você fala pra gente aí. Vai sair o Maciel, acredito que ele sentiu alguma pancada, né? E vai vir aí no seu lugar o Dionísio. Vai entrar o Dionísio no jogo. Olha lá, eu já vejo uma discussão do Roberto e o Coutinho. Eu falei que o Roberto tá doido para tirar um jogador da partida do Guarani. Ele tá quase conseguindo. Olha só, falta perigosa, quem tá na falta, quem vai bater é o Denda. É o Denda que tá na bola e que tá no gol, é o Hernando, partiu, Denda bateu, fica na barreira, bateu o Raí pra fora. Que chance, perde o Raí. Não sou
Brincadeiras à parte, Mailson. Mais uma oportunidade. Olha só, e tem contra-ataque. O Luan tá na bola, a torcida grita aqui, a gente se levanta. O Jefferson não chega. Pode continuar. Brincadeiras à parte, né? Mais uma oportunidade desperdiçada pela equipe do Umburana. A equipe do Umburana que já desperdiçou um gol com o Renan no primeiro tempo. E aí também acabou desperdiçando essa oportunidade com o Raí. Se tivesse feito os 2 gols, talvez poderia estar aí à frente do placar. Olha só o Denda, Raí. Tá jogando. Opa, isso mesmo, o Denda tá jogando demais, hein? Muito bom jogador, viu? Continua, Raí. Opa, Roberão tá com a foice afiada, viu? Ele não perde um bote nem uma viagem. (13 minutos do segundo tempo, o Guarani tem 2, Fluminense tem 1. E quem tá melhor na partida, Raí? O Guarani, né, Mailson? Luan tá na bola, número 10, levantou a cabeça, Luan tá procurando alguém, muita movimentação na área, o juizão, o Luan sai tocando com o Jefferson viu o Diego, mas não tocou, vai ver o Luan. Ixi, o Jefferson tá telegrafando, o Aro tá ligado no Jefferson. Tocou agora para o Luan vai esperar alguém movimentar, ninguém movimenta, agora movimentou, vai jogar lá nas costas. Não, o Mateuzinho não chega, quem chegou foi o Anderson, o cabeleireiro Anderson. Quem tá na bola agora é o Diego que é filho do Gu. Agora é o Maicon tá no meio, tocou pro César, que tá virando volante o César, viu? Tocou aqui embaixo com o Jefferson. Jefferson vai colocar na frente, ficou errado. Aqui na nossa transmissão, pessoal, nós temos aqui alguns caras que nunca saíram de Botuporã, só porque o ar tá ligado, tá com frio. Brincadeiras à parte, pessoal, o jogo tá legal, né, Raí? 2-1 aí, um jogo disputado, o Fluminense sabendo jogar de igual para igual com o Guarani. Exatamente, Mailson. Um jogo muito bom, né? Pelas duas equipes, fazendo até um momento uma grande partida, a equipe do Fluminense sabendo controlar o jogo da sua melhor maneira, né? E a equipe do Guarani, que, como a gente estava comentando no primeiro tempo, não estava tão bem no jogo, conseguiu fazer o empate, o gol de empate, conseguiu fazer o gol da virada e até o momento também consegue controlar o jogo da sua melhor maneira, já que está à frente do placar no agregado por 5-1. O Ronald Alves dizendo que naquela falta seria vermelho, já que ele deu a falta, e que o juizão tem que rever os critérios. É a opinião do Ronald. Eu não opino mais aqui em relação à arbitragem, não. O pessoal pega no meu pé. E eu tô observando agora que o Adrian, rapaz, o pequeno Adrian, que joga muito, ficou no banco desse time hoje. O Adrian ficou aí no reserva da Umburana, ele que já fez até gol nesse campeonato. O pequeno Adrian. Fluminense tem lateral, não tem pressa para cobrar. Robério é um jogador, sabe jogar com o resultado. Olha só, o Coutinho cabeceou para frente, o Dionísio deu um chutão para cima. Quem tá na bola é o Eric, domina no peito, na marcação dele tem o Zé Dílio. O Ricardo tá querendo brincar, né, Ricardo? Vamos jogar sério, meu garoto. Olha só, o Raí, o Eric dizia... Vai mudar, Raí? Vai mudar, Mailson. Vai entrar o camisa número 20, o Adrian, e vai sair o número 11, o Renan. O Renan, que é autor do único gol do Fluminense. Saindo o Renan, entrando o número 20, Adrian. Buzininha desgramada, viu? Tá com esse barulho aqui? Olha só, o Jefferson tá na bola. Meu Deus. Olha só, o Mateuzinho vai sair sozinho. O Mateuzinho fintou o goleiro, bateu, é gol! Gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Na marca dos 17 minutos, uma bola roubada no meio do Jefferson, lança pro Mateuzinho que ganha na disputa da zaga, finta o goleiro Charles e bate, e no momento o placar mostra, Guarani tá com 2, ou melhor, tá com 3, e o Fluminense tá com 1, Raí.
Isso, Maílson, muito bem o Mateuzinho, rápido no contra-ataque, um belo lançamento do Jefferson, né, como você disse, o Mateuzinho também com toda a sua calma, frieza, conseguiu evitar o goleiro Charles e fez o terceiro gol da equipe do Guarani da partida. Mateuzinho aí fazendo o seu segundo gol da partida e chamando a responsabilidade, lembrando que foi uma bela assistência aí do Jefferson, né, Raí? Uma baita assistência do Jefferson, Maílson, como já havia comentado, um lindo passe, encontrou o Mateuzinho livre, fintou o goleiro e conseguiu fazer o seu segundo gol no jogo e o terceiro gol da equipe do Guarani. Escanteio para o Fluminense, a bola na área, tira o Maicon, brigou, vai sobrar mais uma vez agora com o Jefferson, ele corre muito, lançou aqui embaixo com o Luan, que também tem velocidade, já levantou a cabeça, Luan. Muito confiante o Luan, que ia colocar no pé do Eric, mas acabou errando. Tem 2 o Guarani na bola, mas tá bom, tem crédito, Luan. Pelo menos na minha opinião, o Luan tem crédito, né? Não sei da opinião dos demais. Vamos lá, quem tá com a bola agora? Crédito com juros, segundo o nosso brocador. Olha só o Diego lá e o Tonton ganhou, jogou pro Dionísio, veterano que joga gol pequeno, jogou quase sobra no pé do Eric. No momento, Raí, quem são os autores dos gols aí do jogo? Me ajuda aí, Raí. 2 gols do Guarani, 2 gols do Mateuzinho e 1 gol do Eric. E da equipe do Fluminense, do Umburana, Renan, foi o todo gol da equipe. É isso, esses estão tendo umas viradas de bola aí sem nexo. Lateral que favorece a equipe do Fluminense. Ó. Olha só, lateral para o Fluminense já cobrado, o Coutinho desvia, sobrou com o Denda. O Denda e o Coutinho que são amigos lá do Cartola FC. O Denda é muito bom no Cartola, viu? Não sei se vocês conhecem, o bicho manja muito no Cartola. Eu não sei como tá esse ano, que eu não tô fazendo parte da liga. Mas o ano passado o bichinho era desenrolado. Ô, buzininha chata. Roberto e Coutinho não estão... Olha lá, ó. Olha o que tá aparecendo? Aqueles meninos assim, ó. Bate você primeiro! Falta a favor da equipe do Fluminense da Umburana. Ali o assistente Romário tá lá sinalizando, né? A Daiane de Jesus diz, bora Guarani. É isso aí, a vitória é sua. Anderson Aparecido, que é o Totola. Vamos, Guarani. 130 telespectadores, tira pro meio da área, que isso, Hernando? Hernando tá tendo umas bolas meio estranhas, viu? Ó o Luan com a sua classe, já sai jogando bonito com o Diego. Vamos lá. Diego tá na bola, lateral direito, tem o corredor todo pela frente, na marcação dele, chegou o Tonton, tocou no meio. Opa, Zedilho veio, não, é Zedilho, é o Cosme. Diego foi corajoso, disputar essa bola com o Cosme ali, rapaz, é um perigo de morte. Perdeu, olha só, o Mateuzinho mais uma vez chamou a responsabilidade, tocou no facão para o Eric! Tomou a frente ali o Roberto e tirou. O Mateuzinho poderia ter tocado lá em cima rapidamente para o Jefferson, né, Raí? Exatamente, se ele tivesse tocado para o Jefferson, talvez o Jefferson poderia ter feito o gol pela equipe do Guarani. Era o lance mais fácil, né, Maílson? Eu acredito que sim também, mas ele fez uma boa escolha ali. Só que aí o Roberto está ligado. Vamos lá, quem tá na bola mais uma vez, o escanteio vai ser cobrado pelo Luan Araújo, que bola perigosa! Cabeceou o Eric, a bola sai, tiro de meta. E ficou caído o Denda ali, viu? (22 minutos, quase 23 do segundo tempo).
Guarani da Lagoa d'Água dos Costas está com 3 e o Fluminense da Umburana está com 1, Raí. Raí, ó. Raí, dá uma pincelada nesse segundo tempo e fala pra gente como é que tá sendo até agora. Maílson, nesse segundo tempo, o jogo está mais controlado, né, pela equipe do Guarani. O Guarani tendo mais oportunidade, saindo mais para atacar, né, jogando seu futebol que é de costume. Já a equipe do Fluminense da Umburana tá fazendo a cerinha para conseguir segurar alguns minutos para não tomar mais gols. Beleza, Raí, é isso mesmo. Com esse placar, já tá liquidada a fatura, né, Raí? Sim, Maílson, a fatura já está liquidada pela equipe do Guarani já. O Guarani passando aqui vai pegar o vencedor de qual partida, Raí? Vamos passar para os nossos telespectadores? O Guarani classificando aqui vai pegar, vai aguardar, na verdade, né, o jogo entre Vila Real e América. Quem classificar de ambas as equipes vai enfrentar a equipe do Guarani. Olha só, o Diego cabeceou pra frente, o Mateuzinho domina a bola, segura. Que bola pro Eric! Tá sozinho o Eric! Olha, sobrou pro Luan! A bola do Mateuzinho pro Eric foi perfeita. O Eric erra, deixa o Luan que também erra. Tá brincando de perder gols, viu, Raí? Talvez seja excesso de confiança, né, Maílson? Como o Cid falou aqui na cabine. Se fosse um jogo de 0-0, um jogo mais truncado, o Guarani poderia pagar muito caro, né? Por essas tantas de perdendo gol. São chances assim que... Sei lá, vamos lá. Olha só, o Ricardo tá com a bola, tocou no meio para o Jefferson já toca para o Luan. O Luan, número 10, já levantou a cabeça, já vai vir o Eric já passou, demorou, foi tentar tocar, tocou atrás pro Coutinho, tá protegendo isso, o Coutinho pediu, recebeu, levantou a cabeça também, reclamou do Luan que lançou também, lançou errado, a bola vai ficar com o Dizão. O Dizão, na marcação do Dizão, tem o Ricardo, a bola sai lateral que favorece a equipe do Guarani. O Manuel Oliveira dizendo, matador, Eric, mas dessa vez ele matou, foi o torcedor do Guarani de raiva, né? Com um gol que ele perdeu aí sozinho. E o Fluminense, que fez uma belíssima campanha no primeiro turno, olha só, bola para o dedo nas costas do César, não chega, chegou no Diego, que já sai jogando lá com Dionísio, que não pega, é lateral para o Fluminense da Umburana. Guarani 3, Fluminense 1, Web TV L10 mostrando a região para o mundo e você não perde um lance sequer aqui com a gente. Bola na área, o Dizão cabeceou, Michael chegou nas costas, deu uma cabeceada também, porém a bola sai em linha de fundo, vai sair a bola com o goleiro Hernando. O jogo agora deu uma esfriada, viu, Raí? O tempo esfriou e o jogo esfriou junto. Exatamente, mas o tempo esfriou, o jogo esfriou. Que isso, Coutinho? Coutinho agora apanhou da bola. Olha só, o Coutinho tomou a frente e ganhou. Que tabela foi essa? E agora, Luan? Luan tem que acalmar o pé. Jogou lá no segundo pau. Tira, Luiz Miller. Rasga de lá o Roberto de qualquer jeito. Vai sobrar pro Dionísio, que já viu o Diego lá passando. Vai colocar na frente. Ganhou do Dizão. Corajoso você, viu, Diego? Corajoso. Eu falei. Se ele tivesse me ouvindo, ele já teria tocado essa bola, Raí. Queria fintar logo o Dizão, tem que ter muita coragem, viu, Márcio? – 27 minutos do segundo tempo. Fluminense da Umburana tem 1, Guarani tem 3. E com esse placar, o Guarani no agregado está chegando a 6-1 e já está liquidando a fatura e vai aguardar o vencedor de América e Vila Real. Vamos lá, quem tá na bola agora é o Mateuzinho. O Mateuzinho tá na bola, ele já fez 2. Ele já guardou 2 hoje.
Mateuzinho jogou essa bola na área, que perigo, subiu César. Tiro de meta que favorece a equipe do Fluminense da Umburana. Ei, galera, vocês de casa jogam cartola? Estão se lascando também com o Flamengo, que não faz gol no América Mineiro? Vamos lá, quem tá na bola é o Dizão, cabeceou pro lado, o Aro tocou para o Zedilo, não, Cosme perdeu a bola. Quem tá na bola agora é o Jefferson já viu, atrapalhou lá o Raí, vai sobrar com o Luan deixou a bola sair, é lateral que favorece a equipe do Guarani, lateral vai ser cobrado pelo Coutinho. Você faria alguma mexida nessa equipe do Guarani, Raí? Maílson, colocaria o Roberto no jogo. Daria oportunidade também para os outros jogadores que normalmente não tem tanta oportunidade assim, né? Como Opa! Se o juiz estiver ligado, ele vai ver o que todo mundo viu. O juiz só deu falta. O jogo tá maluco, rapaz. Vamos lá. Saindo Ricardo, entrando Roberto. RR. Quem tá com a bola agora é o Luan Araújo França. Não, Luan Santos Araújo. Quem tá na bola agora é o Luan. O Luan jogou pro meio da área. Tira de lá o Có. O Có, meu Deus do céu, Có. Se livra da bola, não. Saiu tocando errado, jogou no meio. Errou também, sobrou pro Mateuzinho. Tá doido pra fazer o terceiro pra fora. O Guarani tá brincando de perder gol. Tá treinando a pontaria aqui. Hoje, Alexandre dizendo bora Guarani. Arlete Jesus, avante para mais um gol Guarani. Arlete Jesus torcendo para o Guarani, Raí. O Coutinho tomou um bonezinho agora do Raí, jogou na frente, é perigo, número 7. Jogou lá, a bola vai sair em lateral, não vai saber. Dionísio saiu tocando errado, Dionísio. E saiu também errado ali o Dizão. 30 minutos do segundo tempo. Fluminense dá Umburana 1 e Guarani tem 3. Lateral cobrado, Dionísio na bola, número 20 na marcação do Dionísio. Tinha um pequeno tonton. Vai mexer, Raí? Vem mudança na equipe do Fluminense da Umburana, Maílson. Vai entrar o professor Vitão. Quem você tiraria, meu amigo? Aí, ó. Teve uma pancadinha. Vai vir o Djalma também no jogo, Maílson. Aí, nesse caso, eu tiraria o Robério, colocava o Djalma na lateral. Rapaz. Amarelou lá em cima. Provavelmente ele vai tirar aí ou o Raí ou o Cleiton. Mas eu fosse treinador, né? Eu trocava. Eu colocava o Vitão no lugar do Cosme e o Edjalma no lugar do Robério. Olha só quem tá na bola. O Cosme. Cosme tá na bola, vai jogar essa bola na área, jogou na área, subiu, César gigante tira, já vai sair o Coutinho rápido com o Luan. Será que o Luan pega? Pegou o Luan, e o Luan quer jogo, o Luan vai levantar a cabeça, vai procurar alguém, já viu no meio de campo o Mateuzinho, que dominou bem o Mateuzinho, jogou lá pro Eric, impedido. Impedido o Eric.
Alô, meu amigo Florencio Caldeira, mandando um alô aí para o Gomar. É o Gomar, em Carapicuíba. Um alô especial, os Cambuins. Os Cambuins, que é o Lei, o Ju, o Doquinha, né? Eles que são aí da galera do Cambuim. O pessoal lá do Licuril, grande abraço aí. A nossa aqui da Web TV L10, em especial o meu, do Maílson aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só, o Tonton ganhou, o Denda tentou ganhar, nada, mandou seguir. O Maicon domina, toca pro Luan, o Luan toca no meio para o Jefferson. O Jefferson levanta a cabeça, toca lá em cima para o Roberto. O Roberto já levanta a cabeça, já vai vir passando lá o Diego. Diego tá na bola, levanta a cabeça, também devolve no meio para o Dionísio, não, para o Jefferson. O Jefferson já viu aqui o Coutinho, será que ele pega? Quem vai pegar é o Luan. Dominou o Luan já viu o Eric, essa dupla faz muita diferença! Pra fora! E seria gol contra, viu? Seria gol contra, que foi o Zé Dílio que tirou e trombou lá os dois. Quase. Essa jogada é perigosa, né, Raí? Essa jogada pelo alto, se alguém bater a cabeça é coisa séria, né? Realmente, Maílson. Lance bola aérea é muito perigoso, né? Pode... Caso de choque de cabeça, ele pode... Escanteio para o Guarani, o Mateuzinho cobrou pra quem, Mateuzinho? 34 minutos do segundo tempo, Guarani 3, Fluminense do Umburana 1, o Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Você que gosta aí do nosso trabalho, compartilha com os amigos e segue a nossa página. Deixe lá o seu like, se inscreva no canal. Olha só, o Jefferson tocou para o Luan, é ataque contra a defesa, mas o Guarani não está conseguindo fazer os seus gols. O Coutinho vai passar, o Luan viu, vai bater dali, tem desvio, a bola vai quicar, tiro, Robério. Sobrou no meio pro Tonton, que não domina. Quem dominou foi o César. O César agora já abandonou essa zaga. Toca aqui embaixo com o Luan. O Luan. Luan. Não faz isso com o garoto, Luan. Olha só, o Jefferson tocou lá em cima para o Diego. O Diego tá lá em cima, toca aqui com o Roberto. O Roberto já viu lá o Dionísio. Que bola se passa, rapaz. Deixaria o Dionísio sozinho. Alô, Naneres. Naneres é o pessoal da Lago d'Água dos Costas ali. Tem muita gente da família Neres ali. Vamos lá, quem tá na bola é o Diego. O Diego jogou para o Mateuzinho. O Mateuzinho devolve para o Dionísio. O Dionísio vai devolver para o Diego. O Diego vai jogar na frente para o Mateuzinho. O Mateuzinho colocou na frente, tentou fintar. Perde a bola. Eu tô achando sem vontade de jogar esse Guarani, viu? O Mateuzinho agora ganhou. E fez não. O Diego sai com a bola, toca para o Jefferson. O Jefferson tá na bola, Coutinho também tá na bola. Coutinho colocou na frente, tocou errado, deu certo. Devolveu para o Luan. O Luan já levanta a cabeça, já viu o Coutinho. O Coutinho vai jogar essa bola na área. Jogou no meio para o Jefferson. Na marcação dele tem dois. Colocou na frente o Tonton. Fez tabelinha com o Mateuzinho, mas não tinha ninguém, né, Mateus? Mas o Mateuzinho, como um raio, vai lá e ganha. O Eric também continua, recebe. Roberto tá nela, vai fazer chuveirinho. Foi direto pro gol. Olha só que perigo, Raí. Que perigo, Maílson. O goleiro Charles não estava tanto atento no lance, né? E contou com a sorte nesse lance. Vai mexer o Guarani, viu, Raí? Vai vir o Maésio pro jogo, viu, Maílson? Vai mexer duplamente? Duplamente. Paulo César e o Maésio. E vem mudança também na equipe do Fluminense da Umburana. Olha só, Eric dominou, tocou lá em cima pro Dionísio. Será que o Dionísio pega? Ó, o Roberto deu de calcanhar para o Dionísio, que opa, o Djalma veio. Dionísio tem todo o campo, jogou pro Eric pra fora! Sozinho, o Dionísio falou, faz e me abraça, e o Eric conseguiu jogar pra fora, Raí. Mais uma oportunidade desperdiçada pela equipe do Guarani, viu, Maílson? A equipe do Guarani brincando de perigoso.
Olha só, Luan, número 10, está na bola. Luan cortou para dentro. O Roberto chegou, tentou pisar, não conseguiu. O Dizão tocou aqui para o Tonton. Tonton jogou essa bola por dentro. O Maicon chegou na frente, saiu tocando com o Diego. Pessoal, lembrando que Botuporã tá fazendo menos 10 graus, viu? Menos 10 graus, frio de lascar o cano. Nem parece que estamos na Bahia, meu rei. Olha só, vamos lá, quem tá na bola lá, o Maicon recebe, vai mexer. Quem tá na bola agora é o César. César jogou no facão. Olha só a bola para o professor Vitor, desvia. Opa, deu certo, virou um toque para o Denda. O Denda devolveu para o professor Vitor. Tentou fazer uma tabela, agora não deu. O César toca aqui embaixo para o Coutinho. Coutinho ganha a frente do Tonton. Devolveu atrás para o César. Vai, eita, esses dois se entendem muito bem. Sai tabelando. Olha só, o Luan fez tabela com o Coutinho, não deu certo. A bola ficou com o Cosme. Cosme toca no meio para o Vitor. Vitor tá na bola, levanta a cabeça, tocou para quem? Trocou para o Dizão. Dizão tocou atrás para o Roberto. O Roberto já viu alguém, devolveu para ninguém. O Roberto dá um chutão para frente, a bola vai ficar com o Maicon. Domina, toca para o César. César vai levantar a cabeça, procurar alguém, tocar para o Luan, número 10. Luan já viu, é pelo alto, Luan. Vai quicar, eu sabia. O Eric tenta ganhar no kick, não deu certo. O Zedinho tá na bola, a bola não sai, os caras doidos para entrar no jogo. Opa, que perigo, rapaz. Olha só, o Cosme toca aqui pro Dizão e parou o jogo. Como assim? Teve falta? Ou ele quis parar para os caras entrar? Marcou a falta em cima do Jefferson. Ah, sim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Paloma Roberta. Vamos, Guarani. Amarelou. Para quem? 40 minutos do segundo tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani tá com 3, o Fluminense tá com 1 e tem um jogador caído ali. É o Robério? Exatamente, Mailson. O Robério caiu e não quer jogo. O Eric tá tentando convencer ele a se levantar logo, ele não quer se levantar. Entrou o Aguinaldo, é isso? Exatamente. E vai vir o Inácio também. Inácio, o Sol. Aguinaldo, Inácio, saiu? Saíram? Não, entrou Aguinaldo e Inácio. Hã? Roberto vai sair carregado pela maca. Ganhando ali 1 minuto de jogo. 2 minutos? Cansou, Roberto. Eita, pessoal, o melhor da partida, chama no chat e fala aí, eu tava esquecendo, rapaz. Quem foi o melhor jogador da partida para você? 1 voto por pessoa. E vota direito para depois não falar que nós estamos puxando para um ou para outro. Ah, que meu voto não valeu de nada. Vota aí, pessoal. Hoje nós vamos com a torcida, porque eu não achei nenhum jogador melhor nessa partida hoje, não. O jogo foi devagar. E o Roberto vai ser atendido ali, vai ganhar 3 minutos em campo. É a primeira vez que eu vejo isso. Tá saindo na maca. O filho da mãe. Saiu de maca ali o jogador Robério. E aí, Cauã? Contundido o Robério com a mão no ombro ali. Parece que machucou mesmo, viu? Robério até agora tá caído. Machucou de verdade. E a bola já voltou a rolar. E aí, Raí? Como é que tá a votação do chat? Dá uma olhada aí, pessoal, na votação do chat. Quem é a votação? Quem está sendo o melhor da partida até o momento?
Roberto sendo atendido ali pela enfermeira. Não tem palpite no chat, aí depois vão dizer que é a gente que escolhe aqui, né? Bora, chat. Olha só, o Dionísio tem fintou 1, 2, 3, não fintou o quarto e o juiz não marcou falta. Vamos lá, a bola está continuando em jogo, 43 minutos já do segundo tempo. Vamos ver quando ele vai dar. Olha só o Eric sozinho. Rapaz, olha lá o Zé, ele caiu de novo. Meu Deus. Deixa dar 44 aqui, para ver se parece primeiro um votinho. Um votinho em Minerva. Ó, amarelou pro Zedilho, viu? Deitou demais hoje, cansou. Ei, Zedilho, tá certo. Tem que usar suas artimanhas, é o que você tem, para diminuir o jogo. O jogo foi morro, foi mesmo, viu? Não é o que ninguém esperava. Olha só, o Mateuzinho viu de novo o Eric, agora vai estar sozinho, agora o Eric é gol! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 44 minutos do segundo tempo, o Guarani acha mais um. Mateuzinho deixa o Eric sozinho e dessa vez o Eric não perde. E o placar mostra: Guarani da Lagoa dos Costas 4, o Fluminense da Umburana tem 1, Raí. Um belo passe, né, Maílson, do Mateuzinho pro Eric. E eu já vou falar, viu? O craque da partida, quem deu assistência. Na minha opinião, já vou votar o voto em Mateuzinho como o melhor da partida. Pra você, brocador, o craque do jogo. Pra mim foi Mateuzinho também, mas não tirando o mérito de Luan, que também fez um grande jogo, deu assistência, foi muito ativo, né? Fora outros jogadores, né? Mas pra mim foi Mateuzinho. Melhor jogador da partida pra você, Everton. Maílson Ronowerk do Guarani, e quero dar meus parabéns à equipe que avança para a semifinal do Campeonato de Botuporanga. Oh, ele votou no Eric. Ele votou no Eric. 2 votos pro Mateuzinho, 1 do Everton pro Eric. 4 minutos de acréscimo, Raí. Vamos lá agora, seu voto, Raí. Rapidamente. Maílson, vale destacar a grande partida que tanto o Eric quanto o Mateuzinho fizeram. Mas hoje eu vou votar pro... Tá difícil. Vota pra quem você quiser. Vou votar no Mateuzinho, Maílson. Então, o melhor jogador da partida, Mateuzinho. Lembrando que o Eric fez 2 gols, jogou muito. Luan sempre jogando muito bem. Só que eu achei que essa equipe do Guarani deixou a desejar. Poderia render mais. Olha só, o Mateuzinho tem chance de fazer o terceiro. Gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 46 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho colocou a bola na frente, o goleiro errou um bote e ficou sozinho. O Zedinho tenta tirar, mas a bola entra direto. E no momento o placar mostra pra gente aí, brocador. O Guarani tá com 5 e o Fluminense tá com 1. E o Mateuzinho foi o terceiro dele no jogo, viu? E tá caído o Zedinho, parece que se machucou. Parece que ele bateu na trave, é isso? Aí é complicado, né? Uma jogada rápida demais que a gente esperou. Imaginávamos que o jogo tinha acabado. E no momento o placar mostra, Guarani tem 5 e o
E o Fluminense tem 1. E o placar já fica decretado. Guarani 5, Fluminense 1. Esse gol no final. É, rapaz, um jogo assim meio atípico. O Guarani não jogou tudo que sabe jogar. Coutinho já tá, ou melhor, o Zedilho já foi atendido, já tá melhor, já voltou para jogo. E agora eu acho que tem mais ou menos 1 minuto aí de jogo. Do meu lado tem aqui o Cauã, nosso jogador mirim. Amanhã de manhã em Tanque Novo tem Tamboril e Arranco. O Coutinho joga pelo Tamboril. Lembrando que na primeira partida o Arranco venceu por 2-1. Isso, então o Tamboril tem que reverter esse placar. E aqui em Botuporã, Guarani 5, Fluminense da Umburana tá com 1. E o melhor da partida escolhido pela galera aí, o Mateuzinho, né? Fez 2 gols, agora fez o terceiro. Foi eleito o craque da partida pelo chat. E, olha só, vai ter mais uma chance. O Jefferson vai colocar na frente. O Luan tá sozinho. Vai correr aqui o Luan pela lateral de campo. Tem chance de fazer mais um. Olha só, o Luan tocou atrás para o Jefferson. O Jefferson tá na bola. Levantou. Tem Jefferson. Final de jogo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani está classificado para a semifinal. Tá me ouvindo aí, Maílson? Sim, senhor. E vai pegar o classificado, o vencedor de América e Vila Real. O resultado ficou Guarani 5, Fluminense da Umburana 1. Desde já, muito obrigado, pessoal, por ter nos assistido até agora, por ter nos ouvido, por ter nos ajudado nessa transmissão. E lembrando que agora vai ser entregue o prêmio de melhor da partida para o jogador Mateuzinho, da equipe do Fluminense. E do Guarani. Desde já, parabenizar o Fluminense da Umburana pela belíssima campanha que fez nesse campeonato, se classificando aí para as quartas de final. A entrevista aqui com o Matheus aqui, Maílson, foi eleito o craque do jogo. Primeiramente, um bom final de tarde. Quero parabenizar você pelos 3 gols e pela assistência. Parabenizar também toda a sua equipe pela classificação. Vocês agora vão aguardar o resultado do jogo de amanhã, né, entre Vila Real e América. Vamos ver o que vai acontecer. Tem chance de ser mais um clássico, já que os professores vão enfrentar a equipe do Flamenguinho, provavelmente a equipe do Flamenguinho também, né? Enfim, você foi eleito craque do jogo por nós, do Web TV L10 e pelos internautas também do chat. Então vou entregar aqui o prêmio para você. E quero te perguntar o que você achou da partida, quer desejar o prêmio para alguém? A partida foi bem disputada no começo, né, no primeiro tempo. Eles conseguiram sair na frente com 1-0, mas aí nós partimos para cima, conseguiu fazer 2 gols logo em seguida. E o prêmio aqui, no segundo tempo também foi partidaça nossa, mérito. Conseguimos fazer mais gols aí. E agradecer toda a equipe pelo prêmio, né? E isso aí. Então é isso, Maílson. Valeu, pessoal. Obrigado pela sintonia, pela audiência, por estar conosco até o final dessa partida. Parabéns aos professores, primeiro semifinalista do primeiro jogo. Parabéns ao Guarani, o segundo semifinalista do segundo jogo. E amanhã, às 13h30, teremos Flamenguinho versus Gary Gary. É isso, às 13h30? E depois teremos América... Não, amanhã, às 13h30, é Vila Real e América. E logo após, Flamenguinho e Gary Gary. Beleza, pessoal? Até amanhã e aquele abraço.